Bom, pessoal, como vocês estão? Hoje trazer um vídeo aqui sobre a Selic, subiu mais uma vez, é mais um vídeo sobre ela, então agora atingiu os patamares de 15%, um dos mais altos dos últimos 20 anos, ou seja, não é pouca coisa, é muita Selic, é muita taxa de juros, e a gente vai entender o que causou isso e quais são os impactos dessa taxa Selic. Então, vamos entender como é que a gente chegou até aqui, para a gente poder entender também o que leva até ela e como ela impacta a nossa economia, mas principalmente voltado para os investimentos, que é o foco principal aqui do canal. Então, primeiramente, o que é a taxa Selic? A taxa Selic é uma taxa de juros, ou seja, é o quanto o governo vai pagar para emprestar dinheiro. Basicamente é isso que ele nivela. Se a taxa Selic é 15% ao ano, significa que se eu te emprestar, se o governo, por exemplo, te emprestar R$ 1.000, ele vai cobrar R$ 1.150 de volta. Ou seja, isso é a taxa Selic. Isso vai inclusive impactar em quanto que os bancos vão cobrar para emprestar dinheiro. Qual que é a ideia por trás desse controle? É fazer um controle de crédito, um controle de inflação, certo? Então, por exemplo, quando a inflação começa a ficar muito alta, ou seja, as pessoas acabam consumindo muito, que é a tese da inflação, né? O que causa a inflação? Excesso de consumo, os preços vão subindo de forma desgovernada, o dinheiro para crédito fica mais caro, ou seja, as pessoas não conseguem pegar aquele dinheiro emprestado, assim, é uma quanto mais aumenta, menos pessoas vão conseguir pegar e das que conseguem pegar esse crédito vão acabar pegando menos. Isso vai fazer com que controle essa inflação porque as pessoas não vão conseguir consumir. Ou seja, é basicamente uma medida de controle de consumo. Onde a gente consegue ver isso um impacto direto mais claro? Mercado imobiliário. Ou seja, se a Selic começa a subir, fica muito mais caro para alguém financiar um imóvel, ou seja, o mercado imobiliário acaba desacelerando, os preços dos imóveis tendem a congelar, até algumas coisas se associam até uma queda do valor do imóvel, já que a construtora se programou para vender tantas unidades, não conseguiu vender porque a Selic aumentou, acaba diminuindo esse preço. Não é uma regra, mas é um impacto que pode sim acontecer. Então esses são os principais acometimentos da Selic na nossa vida cotidiana. Na hora de você pegar esse dinheiro, acaba ficando mais caro. Porém, para nós que investimos, tem um impacto diferente, um impacto adicional, que é nos investimentos. A gente sempre tem um investimento polarizado entre renda fixa e a renda variável. Ou seja, algumas pessoas são mais time renda fixa, outras pessoas são time renda variável, alguns estão no meio. Só que se a renda fixa sobe, mais pessoas tiram da renda variável, afinal não faz sentido correr tanto risco na renda variável e vou colocar meu dinheiro na renda fixa. Afinal, ali eu tenho segurança, não vou perder meu dinheiro. E com 15% de Selic, por que eu vou ficar correndo risco na variável, sendo que eu poderia estar ali ganhando 15%, 1,25% ao mês, numa boa, com tranquilidade? Assim, o risco da renda fixa nesse sentido da Selic seria você tomar um calote do governo. Só que a gente considera que quando você toma um calote do governo é porque todas as empresas já faliram antes. Afinal, o governo, ele é o único que pode imprimir dinheiro para quitar a sua própria dívida, certo? Porém, isso também acaba trazendo certas vantagens para a renda variável. Se menos pessoas estão interessadas na renda variável, as pessoas saem para ir para a renda fixa, faz com que o preço da variável acabe caindo. E isso acaba se tornando vantajoso para quem busca comprar ações. Afinal, elas vão acabar se desvalorizando em períodos de renda fixa alta e subindo em períodos de renda fixa baixa. Tudo isso são teses de teorias econômicas, então não é regra, mas é um movimento natural, já que envolve uma psicologia simples, de risco-benefício. Agora, a gente não deve analisar apenas o Brasil, quando a gente analisa essa Selic, mas também o mundo. Então, o Brasil não é o único país que está subindo a Selic dele atualmente. Os Estados Unidos, que tem lá as taxas do Fed, também estão subindo. Então, isso é um movimento mundial. Certo? Mundial porque envolve as grandes economias, né? Não necessariamente todos os países estão fazendo isso, mas as grandes economias estão tendendo a taxas de juros mais altas. Isso ainda é um pouco de consequências desde a época do Covid, da inflação pós-Covid, do tanto que foi injetado de dinheiro, certo? Então, ainda os Estados Unidos acaba sofrendo com isso, está tentando controlar lá. Só que aí entra esse terceiro elemento para a gente compreender aqui. Se os Estados Unidos aumenta a taxa de juros deles, os tesouros americanos, então, digamos assim, o tesouro direto dos americanos, que são os treasuries, eles acabam subindo também. Então, o dinheiro internacional também começa a se atentar para os investimentos nos Estados Unidos. Isso impacta a nossa bolsa, porque, por exemplo,
uma pessoa pode olhar para um investimento de 5% em dólar e olhar para 15% em real e falar, pô, agora 5% em dólar para mim é mais interessante, é mais seguro. Vou investir lá nos Estados Unidos. Isso faz com que o dinheiro saia do Brasil e acabe indo para lá. Isso impacta mais o que aqui do Brasil? A renda variável. Então, se a renda variável já sofreria com o dinheiro saindo da variável do Brasil para ir para a renda fixa do Brasil, quando se adiciona um aumento de renda fixa nos Estados Unidos, você tem dinheiro saindo da nossa variável tanto para a nossa renda fixa quanto para a renda fixa dos Estados Unidos. Então, é um acometimento duplo no nosso mercado, certo? Isso a gente já consegue também visualizar por meio de algumas ações. O Banco do Brasil tem apanhado bastante, não só pelos balanços deles, do banco, né? Mas também por conta dessa questão de taxas, então acaba sendo porrada sobre porrada, se acumula, né? A Vale também tem sofrido bastante com relação a isso, também por conta dela, mas também por conta disso, o nosso Ibovespa acaba caindo, certo? Porém, a gente tem que analisar também outros elementos. O que que, o que pode assustar no mercado internacional? O nosso risco de calote. Por quê? Para o investidor global, ele começa a ver um país ofertando taxas de 15%, já começa a ter aquela questão, pô, será que esse país vai conseguir pagar essa taxa? A gente aqui, investidor nacional, sabe que se eles não conseguirem pagar a taxa da renda fixa, é porque toda a nossa bolsa já foi para o saco. Mas o investidor internacional que está olhando para o Brasil apenas como renda fixa, apenas para deixar o dinheiro dele parado e ganhar 15% ao ano, porque para quem não tem, para quem não conhece muito, talvez não tenha ideia do quanto que 15% é alto. Nos Estados Unidos é surreal você ter uma rentabilidade fixa de 15%. O tanto que o Brasil paga de renda fixa é realmente um número absurdo. Países que se comparam a isso são países, por exemplo, que estão em situações muito difíceis. Países como a Rússia, países como a Argentina, que estão em suas crises nacionais, tem que deixar a taxa alta também para conseguir receber esse dinheiro, porque se pagar pouco, ninguém vai querer botar dinheiro na Argentina, ninguém vai querer botar dinheiro na Rússia, porque acaba que risco-benefício, né? Tem que ter muito benefício, muito retorno para o tanto de risco que esses países ofertam. Então o Brasil acaba ofertando esse benefício, mas também liga um alerta nesses outros países para será que é confiável investir aqui? Será que não é? Então, basicamente é isso. Aqui a gente falou sobre por que a nossa Selic aumenta, quais são os impactos dela, a relação com os Estados Unidos e a relação de risco-benefício, de perigo de calote para o mundo. Agora vamos entender como que a gente pode se aproveitar dessa Selic alta da melhor forma e a gente obter essa rentabilidade nos nossos investimentos. Então existem algumas formas principais de investimento. Basicamente, o que é mais tradicional? É você investir direto nos títulos do governo, certo? Então você pode comprar ali um Tesouro Selic, que é você emprestar dinheiro para o governo do Brasil e ele vai te pagar a Selic mais uma taxinha bem pequenininha. Basicamente, uma taxa Selic. Outra forma que a gente tem de investir também é por meio do CDB. CDB é como se fosse um tesouro direto que você empresta dinheiro para o governo, só que você empresta dinheiro para o banco. E ele é regulado pelo CDI. O CDI é como se fosse a taxa Selic dos bancos. Ele basicamente se equilibra, né? Quando a Selic sobe, o CDI sobe, e daí o CDB é aquela coisa que é indexada, aquele investimento que é indexado pelo CDI. Então 100% do CDI é o que vai rentabilizar. Certo? Então vamos considerar que sejam investimentos muito similares, porém um você empresta para o banco, o outro você empresta para o governo. A gente também tem LCI, que é você emprestar dinheiro para construtoras, e LCAs, que é você emprestar dinheiro para o agro. Seriam essas as quatro principais modalidades: LCI, LCA, Tesouro Direto e também os CDBs para os bancos. Essas quatro modalidades, elas acabam subindo a rentabilidade delas quando a Selic acaba subindo também. Então, Selic subiu, a rentabilidade desses tesouros também subiu. Quando eles caem, a rentabilidade acaba caindo também. Você tem duas possibilidades. Ou você investe num pós-fixado ou num pré-fixado. O que seria um pré-fixado? É você pegar um investimento que vai te render 15% ao ano. Então, assim, eu vou colocar o dinheiro ali, eu sei que vai me render 15% ao ano, independentemente do que vai acontecer, é 15%. Ou você pode investir pós-fixado, que seria basicamente você investir Selic. 100% da Selic, Selic mais 0,1%, 100% do CDI, 110% do CDI. E qual que é o impacto
o que vai te fazer escolher entre um pré-fixado e um pós-fixado? Se você acha que vai subir mais ou você acha que vai cair. Se você acha que vai cair a taxa de juros, então faz mais sentido, por exemplo, você pegar um pré-fixado, porque aí você vai pré-fixar o seu investimento em 15% ao ano, e independentemente do que aconteça, você vai receber 15%. Se você acha que tem chance de subir mais ainda, subir para 16, 17% a taxa Selic, aí você pode investir num pós-fixado. Isso é, você coloca o dinheiro e quando subir, você vai acabar rentabilizando mais também, porém, se cair, você vai acabar rendendo menos. Isso são as opções que você tem de investir na parte de mercado de renda fixa, certo? Basicamente, todos esses investimentos você vai ter acesso a essas categorias de investimentos com seguro do FGC, então vai acabar investindo e ainda ter a segurança de ter seu dinheiro de volta até 250 mil, que é como se fosse um seguro de investimentos. E, bom, basicamente é isso. É um investimento mais simples. Porém, você que também deseja aproveitar a oportunidade, você também pode comprar empresas da renda variável que estão sofrendo com a renda FI, com a atual Selic, que quando essa Selic subir, por exemplo, ou melhor, quando essa Selic cair, elas vão acabar se valorizando, como por exemplo construtoras. Como a gente falou lá no começo, a construtora acaba sofrendo quando a Selic sobe, afinal ela vai vender menos imóveis. Porém, quando essa Selic baixar, ela tende a vender mais imóveis e tende a valorizar ainda mais essa ação. Os bancos, quando a Selic baixar, conseguem emprestar mais dinheiro. Então, basicamente, são empresas que são bem associadas a como essa Selic vai acabar desempenhando. Tem outras empresas que são mais blindadas, como, por exemplo, uma VEG, que vende em dólar, acaba que não é tão impactada. Porém, tem empresas que são impactadas diretamente, principalmente as nacionais. Que outro impacto a Selic também traz, que também deve se atentar? Empresas que têm altas dívidas, como por exemplo a Cosan, que é uma empresa que tem dívida bilionária, ela acaba sendo impactada pela Selic por quê? Porque se ela tem, vamos supor, se eu estou te devendo 10 mil reais, só que eu fiz essa dívida quando a Selic era 5%. Então, beleza, eu estou te devendo 10 mil reais e eu tenho que te pagar 500 reais de juros por ano. Tá tudo bem. Só que aí subiu esses juros para 15%. Aí agora já não é mais 500, agora eu tenho que te pagar 1.500 de juros. Só que agora transforma esses 10 mil de dívida em 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão. Então empresas que têm dívidas acabam sendo muito mais prejudicadas por uma Selic alta do que empresas que não têm dívidas nessa mesma altura, certo? Então isso, de se analisar o balanço de uma empresa é extremamente relevante em períodos atuais de Selic alta, para você saber quem está bem e quem vai sofrer mais com isso. Certo, pessoal? Então, basicamente é isso a visão sobre a Selic, por que ela sobe, como ela impacta, as opções que a gente tem para investir e como que você pode investir nela na renda fixa e também o que se atentar na renda variável, certo? Com o meu dinheiro, estou aplicando bastante na renda fixa, porém não deixo de ver as grandes oportunidades que a gente tem na renda variável, mas atualmente olhando mais para a renda fixa do que para a renda variável, certo, pessoal? Por hoje é só. Quem gostou do conteúdo, curte, se inscreve no canal para fortalecer, para a gente atingir aí os 1.000 inscritos, que é uma meta aqui do canal. E agradeço a sua atenção até aqui. Valeu!